todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Todos sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje nós vamos iniciar a revista nova, então espero que todos nos acompanhem nesse trimestre aí. São no total 13 edições. O tema nós já vimos falando há um tempo atrás, né? O que é teologia? Então nós vamos aprender um pouquinho a respeito de teologia, o que é, para que serve, por que é tão importante para nós. Mas antes disso nós vamos orar, vamos pedir a Deus a direção dele nas nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos mais a Tua Palavra. Nós pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar todas as verdades aprendidas nesta aula, Pai, nas porções da Tua Palavra que nós venhamos a estudar hoje. Esse é o nosso desejo, Pai, e nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa primeira lição tem o nome de 7 bilhões de teólogos. Todo mundo faz teologia. Nosso texto base está lá em Romanos 1, nos versículos 18 até o 32. O autor dessa aula, certamente mais que expressar uma hipérbole, que é a figura de linguagem que expressa exagero, ele na realidade está constatando um fato, né? Ou seja, que todo mundo no fundo, ele acaba sendo um teólogo. Por que isso? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Mas vamos ler o nosso texto base, então todos abram lá em Romanos 1, dos versículos 18 a 32. Vamos ler e vocês me acompanhem na leitura desta porção. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Palavra de Deus lida. Bom, vamos então à nossa primeira aula da revista. Aqueles que não pegaram por acaso a revista, vocês vão estar recebendo o link do PDF com toda a aula, tá bom? Então vocês podem acompanhar por esse link, por esse PDF, por esse arquivozinho que eu vou estar mandando para vocês, tá? Os demais que já estão com a revista em mãos, nos acompanhem então pela revista. Então, por que nós vamos estudar esse assunto?
Primeiro, porque a gente precisa compreender a natureza religiosa do ser humano. Outra coisa é a revelação geral de Deus nas suas obras. Nós precisamos também mudar a nossa percepção da teologia como algo técnico e relevante para entender a sua importância espiritual. A outra coisa é que nós devemos nos comprometer a aproveitar melhor as oportunidades de compreender as doutrinas cristãs, a começar por esse momento que nós temos aqui de estudo na escola dominical e nesse período todo que nós vamos estudar esta revista. Então é muito importante que vocês aproveitem bem essas aulas, né, e assimilem o máximo possível. Todas as dúvidas vão mandando para mim, a Beth também vai. Aliás, é importante dizer, eu combinado com a Beth, com a superintendência da escola dominical, nós vamos estar nos revezando, né? Uma semana eu, uma semana a Beth, tá? Para nós termos uma folguinha aí para preparar melhor a lição, né? Temos um intervalo maior entre uma aula e outra, tá bom? Então hoje eu estou aplicando a aula, na semana que vem a Beth vai estar aplicando a aula 2, e todas as dúvidas que vocês tiverem, então vão mandando para a gente na medida do possível vai procurar estar respondendo. Bom, dizem que no Brasil temos 200 milhões de técnicos. É uma brincadeira que se deve ao fato de que cada brasileiro gosta de futebol. Tá? Cada brasileiro que gosta de futebol costuma ter sua própria escalação e a formação preferida do seu time, principalmente quando se trata da seleção brasileira. Pois bem, todo ser humano tem alguma opinião sobre Deus. Lembra que nós falamos a respeito do título, 7 bilhões de teólogos? É mais ou menos hoje a população da Terra, 7 bilhões. Então essa opinião do ser humano a respeito de Deus, quer seja fruto de cuidada reflexão e estudo, ou de uma recepção passiva de tradições religiosas, ou seja, o que ele recebe sem pesquisar, sem fazer nada a respeito da sua própria religião, ou de um mero palpite descompromissado, e às vezes até do desejo de negar a existência de Deus. Então, muitas vezes a pessoa não se diz ateu, mas ela precisa ter alguma concepção a respeito de Deus para se dizer que não acredita em Deus, não é mesmo? Bom, somos todos teólogos, por essa razão, durante esse trimestre a gente vai estar iniciando esse estudo, né, procurando entender o que é e como é feito e para que serve a teologia. Então é importante que a gente tenha em mente o seguinte: o conhecimento sobre Deus é fonte de vida e está exposto em todo lugar, mas por causa do pecado, muitos ignoram esse conhecimento. Então a gente vai partir para o primeiro ponto da nossa aula, que é homos teológicos, ou seja, fomos criados para conhecer Deus. Que vem a ser isso? A religião é um fenômeno universal, encontrado em todas as culturas do passado e do presente, apresentando-se nas mais variadas formas, tendo em comum a necessidade de algum entendimento acerca do mundo espiritual. Todas as culturas, todos os povos, em toda a existência humana, não houve um povo sequer que a gente poderia dizer que não tinha algum tipo de religião. Todo povo, adorar o sol, adorar a natureza, todos eles de alguma maneira buscam ter alguma busca, essa religiosidade com respeito ao mundo espiritual. É verdade que nas sociedades de hoje em dia, nas sociedades modernas, tem crescido o número daqueles que são chamados sem religião. Porém, até a irreligiosidade pressupõe algum conceito sobre o mundo espiritual, como eu falei a respeito dos ateus, que para terem esse conceito, para ser um ateu, ele precisa, no mínimo, ter alguma concepção a respeito de Deus para dizer que não existe Deus. Os agnósticos, por exemplo, que nós até falamos um pouquinho, a Beth tocou nesse assunto, a gente falou a respeito dos agnósticos, eles têm uma opinião de que a existência está além da compreensão, ou seja, você precisa atingir um determinado conhecimento a respeito dessas coisas para poder crer, mas também eles não descreem. Então o agnóstico ele fica meio que em cima do muro. E também tem aqueles secularistas, que acham que isso não tem importância nenhuma na prática. Mas de um modo ou de outro, os homens se posicionam sempre em relação ao seu Criador. Portanto, podemos dizer que o ser humano é um ser teológico. Diferentemente dos animais, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme nós lemos lá em Gênesis 1, 27. E diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E essa criação, o homem criado por Deus, é animado com o sopro do seu espírito. Está lá no versículo 2, aliás, no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. Em Eclesiastes 12, 7, nós vemos essa mesma
afirmativa, essa mesma verdade. Eclesiastes 12, versículo 7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós fomos criados para um relacionamento de obediência, amizade e cooperação com o nosso Criador. Então muito da imagem e semelhança de Deus tem a ver exatamente com essa relação que Adão, na sua perfeição, quando foi criado, tinha. Essa relação, essa estreita relação para com Deus, que foi perdida com o pecado. Indo um pouquinho mais para frente, depois da criação, e aí falando a respeito do rei Salomão, que em toda a sua sabedoria escreveu um livro com o propósito de discutir a futilidade da vida humana. E no livro de Eclesiastes, repetidas vezes ele pergunta: que proveito tem o homem no seu trabalho? Quando nós lemos lá em Eclesiastes, versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? No capítulo 3, versículo 9, outra afirmação a respeito disso: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Né? Enfim, que é uma finalidade, né? A pessoa vai parar para perguntar assim: caramba, por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Se não há um propósito em tudo isso, não há nenhuma motivação, é estranho, né? Olha o que diz o capítulo 5, versículo 16: também isto é grave, mal, precisamente como veio, assim ele vai, e com proveito lhe vem de haver, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Alguns até brincam, dizendo que no enterro do homem não há caminhão de mudanças, nem no caixão há gavetas, né? Porque nada do que a gente fizer nessa terra nós vamos levar, né? Então, essa é a ideia que o sábio em Eclesiastes passa, né? Que proveito tem um homem no seu trabalho? Sua bem conhecida conclusão é que tudo é vaidade. Quando nós vemos lá no capítulo 1, versículo 3, essa é a conclusão dele. Ele diz que, no capítulo 1, versículo 3, que proveito tem o homem do céu que se afadiga debaixo do sol? No versículo 2 vai: vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Na versão NVI, essa vaidade é chamada de inutilidade, pois todas as realizações humanas terminam com a morte. Vocês vão ver que lá no capítulo 3, versículo 19, essa é a conclusão que o sábio chega, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Olha o capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse pessimismo se deve ao fato de o sábio estar observando a vida debaixo do sol. O que quer dizer debaixo do sol? O que acontece aqui na terra? Isto é, de uma perspectiva unicamente material e terrena. Conforme nós vemos lá no capítulo 4, versículos 1 e 7, 1 e 7 diz assim: vi ainda todas as opressões que fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Versículo 7: então considerei outra vaidade debaixo do sol. No entanto, Deus colocou a eternidade no coração do homem, isto é, os seres humanos não foram criados para experimentar uma existência unidimensional, sem um referencial eterno. Então, quando o nosso pressuposto parte a partir desse conhecimento de que nós fomos criados com essa perspectiva, né, para experimentar uma existência, né, temos a certeza que nós temos algum motivo para existirmos, né, algum propósito da nossa existência está vinculada diretamente pelo próprio Deus. Bom, nas belas palavras da famosa oração de Agostinho de Hipona, que era bispo lá em Hipona, e viveu nos anos de 354 a 430, então bem
próximo à época de Jesus e de Paulo, né, um pouco tempo depois, Agostinho dizia: tu nos criaste e nos atraíste a ti, e nosso coração é inquieto até que encontre repouso em ti. Em várias oportunidades eu citei isso na nossa classe, né, dizendo que criaste-nos para ti, ó Pai, e inquieto estará o nosso coração até que repouse em seus braços, né? Mas hoje eu vou ler essa oração um pouco mais completa, né? Diz assim essa oração de Agostinho: grande és tu, Senhor, e sumamente louvável, grande é a sua força, a tua sabedoria não tem limites. Ora, o homem, esta parcela da criação que quer te louvar, este mesmo homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado e com os testemunhos de que resiste aos soberbos, ainda assim quer louvar-te, o homem, esta a parcela de tua criação. Tu próprio o incitas para que sintas prazer em louvar-te. E aí ele vai falar: fizeste-nos para ti, e que inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Está lá no livro Confissões de Agostinho. Então aquele que tiver algum interesse em adquirir, pode pedir emprestado para o Samuel. Samuel já leu Confissões e certamente ainda deve ter esse livro. Bom, avançando um pouco mais, a gente vai chegar no período da Reforma Protestante. João Calvino, sintetizando o ensino bíblico, explicou que ao criar o ser humano, Deus implantou na sua natureza uma semente que se manifesta com uma tendência religiosa essencial. Ele a chamou de senso da divindade, que em latim quer dizer sensu divinatis, e também a semente religiosa, que é em latim semente religionis. Ou seja, somos todos teólogos, conforme esse pensamento de Calvino. Mas também, segundo o reverendo Heber Carlos de Campos, em seu livro O Ser de Deus, a noção da divindade é praticamente uma crença de toda a raça humana no seu estado natural. Todos os seres humanos, conforme nós falamos na abertura da nossa aula, que vêm ao mundo, nascem com a ideia de um ser superior. Mesmo que não saibam formular corretamente conceitos sobre ele, a alma de cada ser humano tem implantado em si certas noções que são comuns a todas as raças, por mais distantes e isoladas que estejam umas das outras, e aquilo que chamamos de civilização cristã ou mundo ocidental, mesmo as que estão mais distantes disso daí, certamente tem uma percepção do eterno, ou uma percepção do que é espiritual. Então, quando Deus criou o homem, Ele estampou nele a sua imagem. Nem mesmo a queda do Éden conseguiu destruir completamente o que Deus havia colocado no coração dos seres humanos, pois as suas leis morais básicas estão implantadas dentro deles, e os homens serão julgados por elas, segundo o ensinamento das Santas Escrituras. Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 2, avançando um pouquinho mais do nosso texto base, né? Romanos 2, no versículos 11 a 16, Paulo ele vai estabelecer esse conceito. Capítulo 2, versículo do 11 até o 16, que diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, assim pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Essa palavra de Paulo aí também na carta aos Romanos. Ainda falando um pouquinho a respeito de Calvino, conhecimento e prazer em Deus são inseparáveis, né? Calvino, semelhantemente, ele conectou o conhecimento à adoração. Ele defendeu uma forte relação entre o nosso conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, sendo ambos essenciais para uma adoração fiel. Calvino ele inicia suas institutas da religião cristã com estas palavras: quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a verdadeira e sã sabedoria, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas, embora ligados por muito laços, qual vem primeiro e qual traz o outro à luz, não é fácil de ser lido, diz Calvino. Evidentemente, isso não significa que todo mundo vai cursar uma faculdade de teologia ou vai entrar no seminário.
nem que todos serão pastores. É claro que não é esse o propósito desse pensamento, dessa ideia que nós estamos propondo nessa aula. Mas como explica o Dr. Kelly Karpik em seu livro A Verdade, que é questões teológicas cercam nossa vida, saibamos disso ou não. Por exemplo, um casal lutando contra a infertilidade, um funcionário público recebendo uma oferta de propina, um pai de família que logo depois de ficar desempregado consegue um excelente emprego, a esposa que descobre a infidelidade de seu marido. Por fim, cada ser humano, quando se aproxima da morte, seja a sua própria ou de um ente querido, terá de lidar com profundos questionamentos teológicos, seja por meio de cuidadosa reflexão ou de forma negligente, quer veja Deus como um ser distante ou próximo. Mas, dentro desses exemplos e outras situações, certamente a gente vai ter que lidar com questionamentos teológicos a respeito de Deus, todas essas questões e em outras mais. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, do Breve Catecismo, ensina que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar eternamente do relacionamento com Ele. Que verdade maravilhosa, especialmente relevante no mundo em que tantas pessoas vivem vidas vazias, sem um senso de propósito para a sua existência. Nós fomos criados para Deus e somente nele encontramos o sentido para a vida. Aí, parafraseando então o pensamento de Agostinho. Aí a gente parte para o nosso segundo ponto, que é o erro teológico fundamental. Todos nós já nascemos com a necessidade e a capacidade de conhecer a Deus. Contudo, após a queda de Adão em pecado, esse conhecimento ficou comprometido. Na verdade, nós podemos dizer que, ao dar ouvido à serpente, nossos primeiros pais já estavam abandonando aquele conhecimento original acerca de Deus que tinham a partir da comunhão com o Criador e da participação na sua boa criação. Conforme abraçam um conceito falso de que Deus era mesquinho, mau e mentiroso. Nós vemos isso lá em a serpente falando no ouvido da Eva, ela está querendo dizer exatamente isso, que Deus era mesquinho, mau e mentiroso. Então, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se deixaram levar por essas mentiras, eles sofreram as drásticas consequências da sua corrupção teológica, ou seja, na sua relação com Deus. Então, primeiramente, ao perder a santidade original, Adão também perdeu a afeição pela fonte de toda a santidade. Quando ele perde a santidade, ele perde o desejo de voltar a ter contato com aquele que é a fonte dessa mesma santidade. Tanto assim que, ao perceber que o Senhor se aproximava, decidiu se esconder dele. Isso é muito interessante porque no nosso dia a dia, muitas vezes a pessoa ela entra no pecado e vai se aprofundando nesse pecado ou em pecados, e ela passa a deixar de buscar aquilo que realmente é aprovado por Deus. Na palavra de Deus a gente vai chamar que um abismo chama outro abismo. Então parece que o nosso coração vai cicatrizando, os efeitos do pecado já não fazem mais tanta diferença nas nossas vidas e a gente passa a viver de uma maneira desaprovável por parte de Deus. Tanto assim que quando nós voltamos ao exemplo de Adão, quando ele percebe que o Senhor se aproxima, logo após ele ter pecado, ter comido o fruto, ele decidiu se esconder dele, cheio de vergonha, culpa e medo. Olha lá o que diz Gênesis, capítulo 3, de 6 a 10. Todos aí mantenham as suas Bíblias abertas, a gente vai estar procurando ler na medida que a gente for avançando na nossa aula. Então, capítulo 3, versículo de 6 a 10. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa que é o fato de que todos os dias eles tinham um encontro ao virar da tarde com Deus, e nesse dia, logo após o pecado, eles se escondem de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Assim, devido à teologia antropocêntrica, que põe o homem no centro, ensinada pela serpente, a serpente já ensina esse antropocentrismo a Adão e Eva: vocês são o mais importante, não Deus. Aqueles que haviam sido criados com o mandato de conhecer o Deus verdadeiro para glorificá-lo, amá-lo e servi-lo, aprofundaram-se em uma profunda ignorância acerca do seu Criador.
A idolatria, tão disseminada entre os povos, é um dos sinais mais evidentes dessa ignorância espiritual. Na próxima aula, que a gente vai falar a respeito de fake news em teologia, nós vamos estudar então as falsas teologias que têm conduzido a humanidade para longe do verdadeiro Deus e para sua própria destruição. Por ora, é importante nós percebermos que, a despeito da corrupção trazida pela queda, ainda somos imagem e semelhança de Deus, conforme nós lemos lá em Gênesis mesmo, capítulo 9, versículo 6, que diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Notem que é o derramar do sangue do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, que haverá esse tipo de julgamento. O Tiago, capítulo 3, versículo 9, nós temos mais esse mesmo conceito. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aí falando a respeito das nossas palavras, que podem machucar, podem destruir, né? E ele fala que nós podemos amaldiçoar os homens, e ele coloca aí uma importante menção de que o homem que foi feito à semelhança de Deus. Então, essas afirmações, né, isso é válido para a afirmação da dignidade da vida e da pessoa humana, e também para o reconhecimento de que a semente de religião continua presente no coração dos homens. Então essa sementinha está lá encravada, ainda que muito escondidinha, está lá no coração de todos os homens. E aí a gente entra então no nosso terceiro ponto, que é o princípio da sabedoria. Mas, como é evidente, a mentira acerca de Deus, que a gente acabou de ver, jamais poderia prevalecer contra a verdade sobre ele. Então, mesmo após a queda, Adão e Eva foram socorridos, pois Deus, com reafirmações de seu verdadeiro caráter, provendo-lhes roupa, impondo limites à influência de Satanás e mantendo seu sustento e fertilidade e fazendo-lhes promessas de redenção. Nós temos lá o próprio Evangelho, né, que está lá em Gênesis 3,15, mas o trecho dos versículos de 15 a 21 vai falar exatamente a respeito disso aí, desse acolhimento por parte de Deus, apesar do homem ter virado as costas para o seu Criador. Assim, a humanidade não teve seu mandato teológico inteiramente perdido. Nossos primeiros pais puderam então retomar o conhecimento de que o Senhor é fiel e entenderam, mesmo sem enxergar, que Ele recompensa os que o buscam. Posteriormente, essa herança teológica foi honrada por seu filho Abel, e mais tarde teve continuidade na linhagem de Sete. Então, começando pelos patriarcas e profetas, incluindo juízes e reis, essa linhagem foi recebendo conhecimento de Deus por iniciativa do próprio Deus. Noé, Moisés, Samuel, Isaías, Pedro são exemplos memoráveis do Senhor, escolhendo homens santos para revelar a sua verdade. Então, nós vemos essa revelação através de Moisés em Gênesis e Êxodo, Gênesis 6, 8, 13, em Êxodo 3, 4 e 6, a respeito dos reis, nós temos lá em 1 Samuel 3, de 10 a 11, nós temos lá Samuel, Isaías 6, de 1 a 8, Mateus 4, 18 a 20, e 2 Pedro de 1, 20 a 21. Depois vocês podem, então, vocês que estão aí com a revista, podem acompanhar a menção desses trechos, desses textos. A gente vai avançar para a gente caminhar um pouco mais rapidamente. Então, o Criador ainda deseja que os homens conheçam verdadeiramente. O Salmo 51,6 fala a respeito disso, Jeremias 9,24 também afirma essas coisas, Oséias 6,6, aquele versículo conhecido aqui, prossigamos e pensamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? Marcos 12,33 também fala a respeito disso. Essa iniciativa divina em se fazer conhecido dos homens é um fato de pura misericórdia do Senhor, pois significa que podemos conhecer a Deus pelo fato dele ter nos conhecido primeiro, isto é, de ter nos amado. Nós vimos isso nas aulas passadas, quando nós lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho de João. Nós temos essa afirmação em João 10, capítulo 10, versículo 14. Paulo também afirma isso em Gálatas 4, versículo 9. Então ele não precisa do nosso reconhecimento, pelo contrário, conhecê-lo é ter vida. Provérbios 8, 35 e 9, 6 e Amós 5, 4 fala a respeito disso, de ter vida na medida que nós buscamos conhecer a Deus. Conforme Deus agiu na história humana, revelando a si mesmo, as gerações dos santos foram preservando e acumulando esse conhecimento. Isso não significa, porém, que seja adquirido e assimilado por um decreto de sua soberania, nem por um milagre.
Pelo contrário, cada crente é convocado a procurar conhecê-lo com toda a sua vontade e inteligência. Nós não precisamos esperar que algo sobrenatural aconteça. Nós já temos a palavra dele revelada a nós, que é suficiente para que nós busquemos conhecimento a respeito de Deus. E nós vamos falar isso a respeito disso, desse conhecimento, dessa busca desse conhecimento, em outras aulas da revista. Mas por enquanto é importante que nós saibamos e confirmemos exatamente aquilo que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, buscar o conhecimento de Deus tem como resultado uma vida mais correta e justa, atrai a admiração e a estima das pessoas de bem, proporciona vida longa e mais importante, tem como recompensa a vida eterna, conforme nós vemos lá em Salmo 110, 10, Provérbios 4, 7 a 10 e João 17 a 3, 17, versículos 3. É importante mantermos em mente esses incentivos dados pela própria Escritura Sagrada. Afinal, como vimos, a presença do pecado em nós nos torna desinteressados e até avessos às coisas do reino de Deus. Então nós temos que buscar conhecer a Deus de uma forma sistemática, aquele momento devocional todas as noites, de uma forma disciplinada. Nós temos que nos esforçar, porque o pecado ele tira o interesse de nós conhecermos a Deus. Bom, se a teologia é o conhecimento acerca de Deus, dado pelo próprio Deus, então temos todos os motivos para desejar o seu estudo. Conclusão: fomos criados à imagem de Deus e para glorificá-lo. Portanto, conhecer a Deus é parte fundamental do propósito do Criador para a humanidade. Então a teologia ela está presente no dia a dia de cada ser humano, quer ele se dê conta disso ou não. Nossas decisões, prioridades e planos mais banais refletem em alguma medida o nosso entendimento acerca de Deus. O pecado em nosso coração torna essa questão ainda mais importante, já que naturalmente tentaremos ignorar a revelação divina, substituindo-a por uma mentira sobre Deus e sobre nós mesmos. Entretanto, pela sua graça, Deus persiste em se apresentar à humanidade como um verdadeiro Deus e em convocar os homens a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Seu povo tem a alegria de não apenas conhecer, mas também fazê-lo conhecido entre aqueles que ainda não o servem. Como aplicação, muitos cristãos não se sentem muito animados com o estudo da teologia, por acharem técnicas demais, como a gente viu no início da aula, né? Ou porque o assunto é muito complexo. Então, se você é um desses, que tal aproveitar que o estudo desse trimestre se propõe a tornar esse assunto mais acessível e fazer um compromisso de participar ativamente em todas as aulas que nós vamos ter a partir de hoje, na escola dominical. Então, se você está interessado, mas é um iniciante no tema, e tiver interesse também em se aprofundar um pouco mais, adquira o pequeno livro para novos teólogos, de Kelly Carpi, que a gente citou também no início da aula. Ele custa em torno de R$17, você adquirir ele pelo Submarino, ou pode ir direto na editora Cultura Cristã, que eu acho que está um pouco mais caro, no Submarino está mais barato. E ainda há outros que não se interessam por teologia porque a consideram sem importância prática. Se você pensa assim, reflita sobre a questão posta pela lição: como amar a Deus sem conhecê-lo? Então, como é que você pode dizer que conhece a Deus se você não o conhece? Então, é importante que você conheça, e a teologia é importante nesse sentido, que ela busca levar o ser humano a conhecer mais a Deus. Ok? Então, Deus abençoe a todos. Nós vamos ter uma oração agora no final da aula. Encerrando aqui, a gente vai ter a nossa oração. Aguardo todos aí vocês na próxima semana, com a Beth, aplicando a lição, e na outra, então, eu estarei de volta aí aplicando a lição de número 3. Deus abençoe a todos. Acompanhe as demais aulas da Escola Dominical. Nós vamos ter domingo a aula para adultos, à noite o culto a Deus. Se inscreva, jovem, você que está participando dessa aula da Escola Dominical, se inscreva para o culto à noite. É muito importante a tua presença. Nós anelamos tanto que nós pudéssemos estar de volta à igreja, e muitos têm negligenciado esse momento importante. E continuamos orando a Deus, né, para que Ele realmente volte a trazer a normalidade, para que nós possamos estar juntos novamente. Então, Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal. Senhor Deus, obrigada por mais essa noite, ó Pai, em que nós podemos estar, mesmo distantes uns dos outros, ó Pai, conectados através
da internet, ó Pai, através desses estudos que têm sido ministrados para nós, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, em especial pela vida do Joel e da Beth, ó Pai, que tem se empenhado toda semana, ó Deus, para estar gravando esses vídeos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a vida de cada um deles, ó Pai, e derrame das suas bênçãos, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, pela vida de cada jovem da Igreja Presbiteriana de Praia Grande, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai, abençoando a vida deles, ó Pai, fortalecendo a fé de cada um deles, ó Deus. Que nós possamos ter cada dia mais vontade, ó Pai, de estarmos juntos, ó Deus, de estarmos na Tua casa, ó Pai, de estarmos conectados através da internet também, ó Deus, estudando a Tua Palavra, Deus. Por favor, coloca esse desejo no nosso coração, ó Pai. Cuida da Tua igreja, ó Pai. Cuida de todas as pessoas que estão à frente, ó Pai, desse ministério. Ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai, dando sabedoria, ó Pai, dando a direção, ó Pai, para o nosso trabalho, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.